Jornal Gente no Ar, conexão com a nossa reportagem em Brasília, Rádio Bandeirantes de Brasília, FM 89.9. Rodrigo Vilela com informações sobre o projeto do Imposto de Renda, ou os projetos, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Pois é, Pedro, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, confirmou que vai ser mesmo na próxima semana, na quarta-feira, a votação do projeto de imposto de renda. Teve uma movimentação essa semana aqui em Brasília, viu, Pedro? Porque deputados da oposição tentaram ali colocar também a votação daquele projeto de anistia, que depois virou projeto da dosimetria, né, de acordo com o deputado relator desse projeto, Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo. Ele até tentou mudar o nome para ver se tinha ali uma aceitação melhor ali entre os deputados. O deputado federal, presidente da Câmara, confirmou que essa votação vai ser na quarta-feira, apesar dessa movimentação para votar esse projeto do imposto de renda só depois desse projeto que, né, propõe ali a anistia, só não deu certo. Parlamentares de esquerda, como o deputado Chico Alencar, por exemplo, que é um projeto da Câmara, prioridade da Câmara e do país, a votação desse projeto da anistia. Tendo essa quebra de braço ali entre oposição e situação, né, governistas e oposição, sobre votar ou não esse projeto do imposto de renda só depois ali dessa votação do projeto da anistia ou da dosimetria, como chama Paulinho da Força, coube ao presidente da Câmara bater o martelo e dizer mesmo que vai ser votado nesta próxima semana esse projeto. Ele, inclusive, deu uma declaração, nós temos um trecho da fala do deputado, vamos ouvir. Não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda. E aí também deve ser discutida uma alíquota para quem ganha até R$ 7.350 por mês nesse projeto do imposto de renda, que deve ser votado na próxima semana, viu, Pedro? Esse projeto, quando ele passar a valer, a vigorar, deve ter um custo de cerca de 26 bilhões de reais por ano, com essa isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Só que aí, né, Pedro, esse projeto votado e aprovado na Câmara, como deve acontecer, é uma matéria que tem uma boa aceitação entre eleitorado, ninguém vai querer se indispor ali com o eleitor e deve passar sem grandes dificuldades na Câmara dos Deputados. Aí o que acontece? Vai para o Senado. E aí agora a disputa ali é para isso ser votado também no Senado. Há um clima ali meio ruim entre Câmara e Senado, dadas essas votações dessa última semana, viu, Pedro? Não pegou muito bem ali na Câmara dos Deputados essa rejeição da chamada PEC da blindagem que teve no Senado. Os deputados ali saíram mal vistos e aí azedou o clima entre o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Desde então, eles não têm se encontrado e a relação dos dois ali deu uma azedada, Pedro. Porém, eles devem se encontrar nos próximos dias para poder azeitar essa relação, porque há um receio ali que esse projeto avance ali na Câmara, mas fique parado no Senado. No entanto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, ele já disse que esse projeto não deve encontrar também resistências e assim que chegar no Senado deve ser pautado e votado. Eu volto com vocês. Obrigado ao Rodrigo Vilela, Cláudio Humberto, Sônia Blota. É um assunto muito importante esse da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês no imposto de renda, mas a discussão ela acabou sendo atrapalhada, né, por essa confusão toda que vive o parlamento. Até porque o Senado tentou dar uma cutucada na Câmara, aprovando um projeto semelhante lá do senador Renan Calheiros. O deputado Arthur Lira é o autor da proposta que chegou do governo e que está sendo trabalhada, está sendo aprimorada, como gostam de dizer os nossos congressistas, e que deve ir à votação, então, na próxima quarta-feira. Como disse o Rodrigo Vilela, é um assunto sensível porque o deputado que se dispõe em relação a isso, ele, claro que perde popularidade, né? Porque há uma grande massa cobrando correção da tabela do imposto de renda e tal. Agora, as contas não estão fechando. O governo fala em 25 bi. As contas
chegam a 45, em algumas estimativas até 100 bilhões, né, de reais. E aí o governo vai taxar imposto onde, né, para compensar essa perda de arrecadação? Porque é óbvio que o dinheiro tem que sair de algum lugar. Não tem mágica nesse caso. E não há nenhuma sinalização de reforma administrativa, de corte de gastos para isso. Então, a solução vai ser taxar alguém para conseguir dar o benefício para o outro cidadão brasileiro que vai ser, de alguma forma, contemplado com isso. Essa é a equação, não é, Cláudio Humberto? Exatamente. A gente vê essa confusão toda, né, primeiro vamos tratar dela, né, da Câmara no Senado. Isso é produto da fragilidade da liderança do presidente da Câmara, né, porque nenhum outro presidente mais forte, né, com uma liderança efetiva, permitiria que isso acontecesse, né? Mas com Hugo Mota, assim, o Senado vem estapeando a Câmara o tempo todo. O Senado, tradicionalmente, sempre foi um cemitério de projetos, de propostas importantes aprovadas na Câmara dos Deputados. É muito mais difícil aprovar qualquer coisa na Câmara, são 513 parlamentares. E aí os senadores têm sempre um certo ciúme, digamos assim, do protagonismo da Câmara nessas discussões, e até na vanguarda dos deputados na discussão. Sobre vários aspectos, na economia e também nos costumes, na questão por exemplo, que nós tratamos aqui, da redução da maioridade penal. A Câmara aprova, depois até demora, mas aprova. Quando chega no Senado, vai direto para a lata do lixo ou vai para a gaveta. Enfim, é um conhecido cemitério de propostas importantes que são aprovadas na Câmara. E isso arrefece um pouco quando a Câmara tem um presidente forte, um presidente que se impõe, ou que impõe a sua condição, inclusive, de chefe do Poder Legislativo. Não é o presidente do Senado o chefe do Poder Legislativo, é o presidente da Câmara. Mas o nosso atual presidente, o Hugo Mota, é muito fraquinho, né? Então as pessoas pintam e bordam com ele, né? Na questão específica do projeto de redução da questão do imposto de renda ali, tem a ver com a questão, enfim, paroquial alagoana, né? O senador Renan, claramente enciumado com o protagonismo do seu adversário local, que é o deputado Arthur Lira, tentou ali dar um golpe de mão e para tirar dele essa questão ali do projeto, a iniciativa da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 salários mínimos. Mas o presidente da Câmara, depois de tomar um aperto ali do seu antecessor, que o elegeu, aliás, o Arthur Lira, deixou claro que o que vai ser votado não será essa brincadeira que o Senado fez, mas sim o projeto original, uma proposta do governo que está sendo relatada pelo deputado Arthur Lira. Vamos aguardar para ver, mas essa briguinha aí vai seguir sem cessar, né? Porque, afinal de contas, os senadores, é a única forma, né, que eles têm encontrado dos holofotes políticos, etc. e tal, é exatamente desfazer ou não dar consequência ao que a Câmara dos Deputados aprova. Pois é, Cláudia, é importante você explicar para a gente esses bastidores, porque não dá para entender por que coisas importantes não vão para frente. Você bem tocou na maioridade penal e o Pedro tocou em outra questão essencial, que é a reforma administrativa. Se tem que cortar, por que não começam pelos privilégios? Os privilégios são altíssimos. E eu não estou falando aquelas castas do funcionalismo público que ganham bem e de prêmio se aposentam aí com salários gordos. Eu não estou falando daquele professor que pega ônibus, não estou falando daquele funcionário público normal, mas sim dessas pessoas que são verdadeiras castas e ficam onerando o Brasil em dívidas. E a reforma administrativa não vai para frente. Até um assunto que a gente fala muito com o nosso Fernando Schiller, cientista político, e ele falou, porque não há interesse que vá para frente. Mas é um absurdo, assim, eu fico imaginando... assim, é tudo muito cara de pau, né? Você falar em corte de gasto e sem falar que tem que cortar da própria carne. Quer dizer, tem que cortar o jatinho,
tem que cortar o auxílio isso, o auxílio aquilo outro, porque a população brasileira está precisando desse dinheiro. Não adianta onerar a empresa, que vai acabar desempregando pessoas, não adianta onerar o trabalhador, que vai acabar se endividando e se enrolando. Precisa cortar na carne. E eu não sei por que isso não vai para frente. Gente, tem eleição ano que vem. Prestem atenção em quem fala em reforma administrativa e quem não fala, porque isso hoje é um caso pontual para o Brasil. Só vamos ter, viu, Sônia, quando a população mesmo pressionar efetivamente. Porque os veículos de comunicação, como aqui no Jornal Gente, batem nessa tecla, apontam números, dados, mostramos aqui a farra com o dinheiro público, mas parece que ainda não temos, né, aquele engajamento das pessoas nesse sentido. Quando os deputados perceberem, os senadores, que a população tem sim interesse, né, na mudança e eles forem pressionados a isso, aí nós podemos. Agora, é preciso lembrar também, chamando aqui o Poder Judiciário para isso, que há interesses muito comuns nessa prática, porque o Poder Executivo tem os seus benefícios, o Poder Legislativo tem os seus benefícios, o Judiciário tem os seus. Se um for mexendo do outro, o outro já puxa ali a ficha de benefícios que o outro poder tem, né, como escudo para garantir os seus privilégios. Mas é claro que tem de onde cortar, é claro que a gente vai seguir cobrando e apontando esses abusos, mas de qualquer forma não tem mesmo esperança aí para que essa reforma administrativa possa sair do papel. Há ensaios, há muitas declarações, todo mundo tem boa vontade, mas votar que é bom, discutir onde está indo o dinheiro público, pouquíssima gente tem interesse, viu, Cláudio? Pois é, e tem a questão também econômica que você se referiu, que é a quem vai pagar essa conta, por exemplo, da isenção do imposto de renda. Continua a atitude do atual governo, né, de fazer demagogia com o bolso da gente, né? Quer dizer, eles vão lá, vêm aqui, batem a nossa carteira para financiar a sua demagogia eleitoral com vistas às eleições do ano que vem. É disso que se trata, né? Não é nenhuma outra concepção assim de política pública, nem coisa nenhuma. O que a gente vai ver é um aumento exponencial de impostos, vem aí ainda mais impostos. O atual governo Lula já aprovou, já aumentou, já promoveu o aumento de 24 impostos, o que não é pouco, né? Eu tenho a impressão que deve ser um recorde mundial. Daqui a pouco ele está no Guinness ali, como o presidente que mais taxa e impõe tributos à sua população. Eu vi um levantamento mostrando que no Brasil hoje, Pedro, Sônia, para cada trabalhador ou cada pessoa que trabalha, seja qual for o nível, enfim, do trabalhador ao empregador, cada brasileiro que trabalha sustenta 14 que não trabalham. E não trabalham porque estão ali pendurados em programas sociais, nessas demagogias que o governo, nas quais o governo atual é especialista. Aliás, não só ele, né? Ele acaba prendendo o rabo também dos dos sucessores. Fica todo mundo ali sem querer mexer nisso para não perder votos, né? E o que a gente vê é que nós temos cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade social, apesar de todas essas demagogias. Cláudio